Olá, amigos, esse é o canal RK Inter trazendo a análise do jogo Internacional 2 Fluminense 0. Com gols de Borré e Bruno Henrique, o Internacional venceu mais uma. Roger Machado tá demais e o Bernabé tá gastando a bola. Borré deixou dele mais uma vez, torcida fez a festa, mas foi um jogo de dois tempos. O primeiro tempo o Inter dominou amplamente, era para ter saído com a vitória já na etapa inicial. No segundo tempo acontece o gol do Borré que já tinha um gol anulado pelo VAR, né? Mas o Inter está imparável, venceu o Fluminense no Beira-Rio, ultrapassou o Flamengo e entra no G4 momentaneamente. A vitória de 2-0 no Beira-Rio na abertura da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rafael Borré precisou marcar duas vezes para fazer o 1-0. Primeiro foi aos 33 minutos da primeira etapa, foi anulado pelo VAR por impedimento milimétrico, e o segundo aos 5 minutos da segunda etapa, valeu e deu ao Colorado mais uma importante vitória. Depois o Bruno Henrique fechou a conta já aos 49 minutos, passando do tempo regulamentar. O Inter chega aos 59 pontos e entra no grupo G4 e seca o time carioca para permanecer aí na zona de classificação direta para Libertadores. E o Flamengo que encara o Atlético Mineiro na quarta-feira, dia 13, no fechamento da rodada. E o Internacional continua realmente impecável no segundo turno do Brasileirão. Agora são 14 jogos sem perder, hein? Quase 3 meses de invencibilidade. Olha só que campanha faz o Roger Machado, né? E já o Fluminense estaciona nos 37 pontos, pode ver a zona do rebaixamento se aproximar ao final da rodada. Por enquanto, o Fluminense fica com o 14º lugar da tabela, a 3 pontos do Z4. E agora vem a data FIFA pela frente, né? Os times agora ganham um tempo aí para treinar, para se preparar para a reta final do Campeonato Brasileiro. E o Internacional volta a campo no dia 21 de novembro, uma quinta-feira, para encarar o Vasco fora de casa, São Januário, às 20 horas. E o Fluminense joga um dia depois, uma sexta-feira, quando recebe o Fortaleza às 21 horas e 30 minutos, partidas aí válidas pela 34ª rodada. A verdade é que o Inter dominou o Fluminense na etapa inicial, só deu o Inter e só não abriu o placar por causa do VAR. O Internacional teve o controle da bola, mais de 67%, e o Fluminense não conseguia trocar bola, né? O Fluminense foi totalmente desfigurado aí com a suspensão de 6 jogadores, entre eles destaques como Fábio, como Ganso e Arias, que não jogaram, e praticamente não atacou no primeiro tempo. O Borré, como eu falei, chegou a abrir o placar numa cabeçada aos 33 minutos, mas o VAR anulou o gol após traçar a linha, e aquela coisa milimétrica realmente. Mas o Inter seguiu melhor, inclusive depois da volta do intervalo, e enfim abriu o placar aos 5 minutos com Borré de novo, aproveitando o cruzamento da esquerda e dando um chute na bola para colocar para o fundo da rede. Chegou a tocar na trave, inclusive, né? E aí depois o Fluminense se encontrou na partida, pressionou o Internacional, o time carioca melhorou, chegou a quase inverter a posse de bola, criou boas chances, né? O Mano Menezes fez as mudanças, especialmente nos minutos finais. O Marquinhos mudou a cara do jogo, mas o Inter ainda no finalzinho da partida voltou a reagir com Bruno Henrique para matar. Ele fez o gol nos acréscimos. E tá aí, né? Tá aí o Internacional mostrando que está muito vivo. E digo mais, se o campeonato tivesse mais um mês, o Internacional poderia estar brigando pelo título da competição. Roger Machado, grande momento no Internacional, me surpreendendo positivamente o Roger Machado. E quem me decepcionou muito
nessa trajetória colocada no ano foi o Eduardo Cudê. Esperava muito mais do Cudê, que se não fosse ele, no caso, né, o Internacional poderia realmente estar brigando pelo título da competição, porque o Internacional está realmente gastando a bola nesse segundo turno. São 14 jogos de invencibilidade. E o Borré finalmente mostrando a sua cara também. O Borré que está fazendo gol praticamente em todos os jogos do Internacional. Eu acho que dois jogadores têm que ser elogiados nesse momento no Colorado, que é o Bernabei. Aliás, o Bernabei levou o terceiro cartão amarelo, assim como o Bruno Gomes não enfrenta o Vasco da Gama, né? O Internacional vai estar desfigurado. Vai voltar o René, né? Vai voltar o René fazer o quê? Enfim, esse é o Internacional de Roger Machado jogando muita bola, mas me preocupou o segundo tempo do Inter, hein? Deixou o Fluminense chegar e quase que o Fluminense empata. O Fluminense, inclusive, teve um chute aí de um dos atacantes do Fluminense no travessão. Seria o gol de empate. Ou melhor, teria o gol de desconto, né? Já estava 2-0 para o Internacional quando aconteceu esse lance da bola no travessão. Portanto, meus amigos, o Internacional vence mais uma e eu quero saber a sua opinião. Quem foi o craque da partida? Quem foi o perna de pau? Para mim, o craque foi o Bernabei mais uma vez, hein? Mais uma vez, Bernabei mostrando que tem muita utilidade. O Inter precisa ou alongar o empréstimo ou adquirir o passe desse jogador. É um grande achado do técnico Roger Machado. Bernabei tem sido, em quase todos os jogos, destaques do Colorado nas últimas partidas. Era isso então, essa foi a análise do jogo. Internacional 2, Fluminense 0. O Inter chegando lá, hein? Chegando no G4 e agora seca o Flamengo. A todos, muito obrigado pela audiência, beijo no coração e fique com Deus.